Alô, amigos, muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Impacto News. Estamos aqui ministrando mais uma aula sobre prática de redação. Hoje o tema estrutura textual. Vamos elucidar parágrafos. Parágrafo é algo importante que precisa ser muito bem praticado, muito bem esquematizado para quem está fazendo uma redação, seja ele para o Enem ou seja para o TCC, você que está se preparando para fazer o seu TCC ou prestar um vestibular, preste bem atenção nessa aula. Vamos lá! Bem, o nosso primeiro ponto de hoje é o conceito sobre parágrafo. Parágrafo é um conjunto de períodos ligados entre si por orações que dão coerência às ideias neles inseridas. Esse período ele pode ser formado por orações e ligados também por conjunções ou preposições, e esses períodos eles têm que ter coerência entre si, ligando as ideias umas nas outras. Nós temos a estrutura do parágrafo. O parágrafo ele deve ser constituído de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós já há aulas atrás, aulas passadas aí na primeira aula, segunda e terceira aula e quarta aula também, nós falamos sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e sobre a conclusão que um trabalho de redação deve ter. E você deve seguir exatamente essa linha de construção. Nós temos também a apresentação do parágrafo. Todo parágrafo ele apresenta a ideia núcleo e ideias secundárias. Vamos supor, você apresenta o tema geral. Cada parágrafo vai ter uma ideia núcleo que vai falar a respeito daquele tema proposto, daquele tema escolhido por você. E as ideias secundárias são aquelas ideias que seguem a ideia núcleo, que são o desenvolvimento e a conclusão. Bem, nós temos aí o primeiro ponto, a introdução do parágrafo. Sempre na introdução, você terá o tópico frasal, ou a ideia principal do texto. Deve ser apresentado de modo objetivo. Não precisa devagar muito, uma frase muito longa, mas uma frase curta, né, que nos traz aí mais objetividade. E o tópico frasal, a ideia principal do texto, deve ser desenvolvida nesse estilo. Nós temos em segundo plano o desenvolvimento do parágrafo. Tem a função de explicar o tópico frasal. Você já tem o tópico frasal, você já tem a ideia núcleo, agora você vai passar para um papel essa ideia, fazendo o seu desenvolvimento de modo a apresentar os argumentos que vão reforçar a sua tese, o seu ponto de vista. Bem, nós temos aí no item 3 a conclusão do parágrafo. É a retomada e a reafirmação da ideia principal. Você retoma a ideia principal, reafirma e conclui essa ideia principal, que é o tópico frasal, podendo dar solução e fechando com uma indagação, uma pergunta, abrindo espaço aí para o próximo parágrafo. Aí agora temos um exemplo prático, né, de construção de parágrafo. Nós temos aí a teologia da prosperidade, encontramos aí um tema muito sugestivo para a nossa aula, para ministrarmos aí a prática da construção de parágrafo. Nós temos a teologia da prosperidade, tem tomado o púlpito de muitas igrejas. O tópico frasal aqui nesse caso é a teologia da prosperidade. O desenvolvimento. Um dos pontos mais intrigantes pregados pelos defensores dessa doutrina é a busca de riquezas materiais. Esse é o desenvolvimento. O desenvolvimento.
Então está aqui marcadinho de azul, nós vamos fazer mais uma marca, né? São os pontos mais intrigantes da teologia da prosperidade, são as riquezas materiais. E, por último, temos aqui, neste caso, os pastores precisam estar mais atentos para que ensinamentos como esse jamais ganhem espaço na igreja. Observe que na nossa conclusão, nós enfatizamos ali os ensinamentos como esse, ou seja, nós rebuscamos lá a teologia da prosperidade. Nesse caso, os pastores precisam estar bem atentos ao que a teologia da prosperidade ensina para que as igrejas não possam estar cheias, né, ocuparem o seu espaço com essa doutrina. Agora temos aí o tópico frasal. O seu conceito é o resumo do ponto a ser desenvolvido no parágrafo. Temos o desencadeamento de ideias do tópico frasal. Primeiro, cada parágrafo tem o seu tópico frasal próprio. O parágrafo não pode ter mais de uma ideia nuclear. Se você está falando, por exemplo, de neopentecostalismo, de doutrina da Trindade, ou algum outro exemplo como esse que nós acabamos de citar sobre a teologia da prosperidade, você não pode mudar o foco do assunto, porque senão pode misturar muito a coisa. Nós temos aí um segundo desencadeamento de ideias do tópico frasal, que é que ele aparece sempre no início de cada parágrafo e é comentado em seguida. O tópico frasal, obrigatoriamente, deve aparecer no primeiro ponto, no início de cada parágrafo. Aí nós temos um exemplo prático de declaração inicial de tópico frasal, citando lá a referência de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Observe aqui que nós temos o nosso tópico frasal, né, que ocupa a primeira linha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estamos falando sobre a criação de Deus, o exercício de Deus em criar a obra da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso aí é um desenvolvimento, é um desencadeamento do tópico frasal anterior. Bem, e agora vamos falar sobre os elementos do tópico frasal. Quais são eles? Definição. Segundo, divisão. Terceiro, interrogação. Nós vamos falar de cada um deles especificamente. Definição. Podemos começar o parágrafo com uma definição do tópico frasal escolhido. Definição é definir aquele assunto que você escolheu para tratar sobre ele no parágrafo que você vai construir no seu texto. Agora vamos ao exemplo de definição. Vamos supor que estamos falando sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade defende a fé como elemento positivo para que o cristão aumente as suas riquezas materiais. Isso aqui é a definição da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que quanto mais você buscar, quanto mais você se consagrar em torno de um objetivo, você vai receber essa recompensa. As suas riquezas materiais vão ser acrescentadas e multiplicadas. Agora, mais embaixo, temos o desenvolvimento ou o desencadeamento dessa definição. Não ficamos somente na definição, mas desencadeamos a linha de raciocínio.
Pesquisas mostram que muitas pessoas já foram arrastadas por esse vento de doutrina, conforme podemos constatar. Observe que em cima nós damos a definição e embaixo nós desencadeamos uma ideia e os resultados da teologia da prosperidade. Agora temos aqui, em segundo plano, a divisão. A divisão, de acordo com esse critério, o tópico frasal é dividido em elementos, cabendo aqui termos como alguns e vários. Sempre vai aparecer no parágrafo esses termos quando o parágrafo couber esse segundo elemento no tópico frasal, tá bom? A menos que você não queira colocar esses dois termos aqui, alguns e vários. Vamos ao exemplo? Divisão. A população evangélica apresenta três grupos distintos, que são os tradicionais e os pentecostais, que divergem em alguns pontos, como, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Os tradicionais dizem que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder do Espírito Santo. E os pentecostais, eles dizem que a evidência do batismo no Espírito Santo está em falar em línguas estranhas, portanto, aí são duas vertentes. E temos também os neopentecostais. Eles acreditam no batismo no Espírito Santo, mas defendem o sincretismo religioso popular, que é o galho de arruda, que é o azeite ungido, que é o copo d'água, enfim, falando aí dos neopentecostais envolvendo esses elementos. Bem, vamos aí à interrogação, que é o nosso terceiro elemento do tópico frasal. Faz-se a pergunta para provocar a curiosidade do leitor e a pergunta deve ser respondida sempre. Não deixe de responder a pergunta. Fez a pergunta? Responda, como no exemplo a seguir. O tópico frasal. Será que as distorções doutrinárias é um problema possível de ser resolvido? Uma pergunta, coloquei aí como o nosso ponto único, o nosso ponto núcleo, distorções doutrinárias causadas, evidentemente, pela teologia da prosperidade. Aí eu respondo embaixo, né? Eu respondo embaixo com da seguinte maneira. Divergências sempre haverão. Entretanto, as diferenças podem ser divididas, podem ser diminuídas, à medida em que nos ajustamos aos ensinamentos bíblicos, teológicos saudáveis, que nos tornarão obreiros intelectualmente mais preparados. Agora, você precisa organizar-se previamente para elaborar uma redação bem-sucedida, um TCC bem-sucedido. Defina os tópicos frasais de cada parágrafo e aplique o seu modelo base. O que é o modelo base? É aquele modelo que você já tem pronto na sua mente. Como que vai iniciar o seu parágrafo, né? Com aquelas palavras, a frase. A pessoa geralmente já tem uma frase pronta para dar o corpo ao seu trabalho. E você deve também, para colocar em ação aí, praticar esses elementos que aqui foram abordados em nossa aula. Essa quinta aula sobre parágrafos, sobre os elementos práticos e a estrutura do nosso texto de redação, seja ele de TCC ou seja uma redação para o Enem. Procure se exercitar sempre lendo livros de autores consagrados que irão abrir o lastro do seu raciocínio, do seu intelecto, do seu conhecimento nessa fase, nessa grande fase, para que você possa realmente fazer um trabalho magnífico, um trabalho muito lindo. Ok, gente?
E essa foi a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula que fala sobre prática de redação envolvendo os elementos estruturais de um texto redacional. Um abraço, não deixe de comentar, aperte o sininho, habilite a sua notificação e até a próxima!